Boa tarde. Me chamo Amanda, sou adquirente de terapia intensiva. Então, para a nossa segunda aula de hoje, eu vou comentar sobre esse artigo de revisão, sobre o manejo do paciente com risco intermediário alto do tromboembolismo pulmonar. Manejo avançado. Então, os tópicos da aula, vou falar rapidamente de fisiopatologia, um pouquinho da mortalidade global, definição dessa questão do tratamento, e o próprio tratamento e terapias alternativas. Então, rapidamente, só para a gente lembrar, no global, quando nós temos um paciente com tromboembolismo pulmonar, se existe uma oclusão de 30% a 50% do leito arterial, esse paciente ele já vai apresentar, então, disfunção de ventrículo direito. Então, a gente sabe que a gente vai aumentar, então, a pressão na parte da artéria pulmonar, a gente aumenta, então, toda a parte, então, dessa pressão pulmonar, acaba, então, retrogradamente aumentando a pressão no ventrículo direito e tendo, então, essa vasodilatação do VD. Esse gráfico, ele é do consenso europeu, esse desenho. Ele mostra até numa certa ordem, mas ele já comenta logo no início que não existe bem certinho qual é a ordem desses desfechos, ou se eles acontecem todos ao mesmo tempo. Então, se eu tenho ali a dilatação do ventrículo direito, eu posso ter, então, já uma redução de pré-carga do VS, se eu já tiver um ventrículo extremamente dilatado, com desvio de septo. Eu vou ter uma vasoconstrição tanto do leito arterial pulmonar como do próprio, com respostas neurohumorais, com aumento de tromboxano, de serotonina, e tudo isso vai levar a uma cascata de alterações que inclusive vão ter reações inotrópicas ou vasopressoras para tentar compensar essa disfunção. Chega um momento que isso entra em colapso, eu já não consigo mais ter então essa compensação. Associado a tudo isso, esse próprio aumento do ventrículo direito, toda essa insuficiência cardíaca que isso vai levando, aumenta também a isquemia da parede desses miócitos, até mesmo por compressão ou pela redução, então, dessa vascularização de coronários. Se a gente lembrar também de Frankenstein, então, nós temos o estiramento desses miócitos do VD, chega um ponto que o estiramento excessivo ele vai reduzir então a força, reduzindo mais ainda a capacidade do ventrículo direito, então, de ter então ali a sua compressão ideal. Então, a gente sabe que uma das principais que leva à mortalidade do TEP é essa disfunção do VD, que acaba gerando toda essa cascata então de alterações. Se a gente não tem nada para, ou ser uma obstrução um pouco menor que leva a essa dilatação, mas não tem essa descompensação, ou se não houver intervenção, isso vai manter esse choque obstrutivo e o paciente vai a óbito, então, por essa falência. O paciente que tem o tromboembolismo pulmonar, mas mantém isso sem disfunção de VD, ele tem 2% de mortalidade. O paciente que já apresenta disfunção de VD, essa mortalidade ela sobe para 30%. E o paciente que no momento ali, nas primeiras 24, 48 horas, nas primeiras 24 horas do tromboembolismo tem uma parada, essa mortalidade dele vai para 60%. Isso só comentando para a gente lembrar, então, daquele paciente mais grave ou que tem aquele TEP que às vezes é um achado, o paciente não tem nenhuma disfunção. Esse artigo em si, a gente sabe que o TEP de alto risco está muito bem definido o tratamento. A própria trombólise, ela reduz até 50% a mortalidade do paciente. O paciente com baixo risco, sem alteração hemodinâmica, sem alteração de VD, ele fica anticoagulado, ele não vai ter essa alteração. A questão desse artigo, ele vai comentar sobre esse grupo de pessoas, o intermediário. Essa é uma tabelinha também desse consenso europeu, que ele cita bastante nesse artigo. Se nós pensarmos no paciente intermediário, ele vai dividir entre um intermediário de alto risco e um de baixo risco. Então, o paciente de alto risco, que é exatamente esse paciente desse artigo, ele é um paciente que ele tem, então, ali a parte clínica a gente sabe que ele tem, então, o tromboembolismo. Ele não tem alteração hemodinâmica, obviamente, senão ele passa a ser um paciente de alto risco.
mas ele já tem uma alteração de ventrículo direito e ele já tem um aumento de troponinas. Então, toda essa alteração em questão de tensão, de isquemia, ele pode levar a um aumento de troponinas. Pelo consenso europeu, é isso que ele acaba classificando como intermediário alto. O intermediário baixo, ou ele tem só um dessas duas disfunções, ou de VD ou troponina, ou nenhum. Então, é esse paciente aqui que ele vai comentar do tratamento avançado. Ok, então temos um paciente, ele tem um TEP, ele tem ali então disfunção de VD, ele é considerado um paciente de alto risco, mas qual é o problema? Esse paciente de alto risco, ele pode manter ali então o ventrículo direito dilatado, ele pode ficar sem alteração hemodinâmica e aos poucos ele vai passando por essa fase sem ter uma descompensação. Mas existe um grupo grande desses pacientes que acabam piorando, ou por novos êmbolos, por novos tromboembolismos, ou por essa cascata se manter. Então, uma inflamação que se mantém acaba levando o paciente a ter essa descompensação. Quando a gente vai avaliar, então, esse paciente, a gente pode usar, ele cita 2 scores, ou de BOVA ou PCIS. Então, aquele paciente ali na beira do leito, que você vai tentar avaliar com esse score. Se a gente utilizar o BOVA, ele vai ter duas características clínicas. Então, uma pressão sistólica entre 90 e 100 por mais de 15 minutos, ele vai pontuar. Se ele tiver uma frequência cardíaca acima de 110, ele também vai pontuar. E aí tem uma parte de biomarcadores, que seria a troponina, ou uma parte de imagem, que seria a disfunção do VD. O paciente que tem mais de 4 pontos, então, por exemplo, o paciente que ele tem a disfunção de VD e tem a troponina que já entraria no intermediário alto, ele já possui 4 pontos. Então, ele pode estar no estágio 2 ou no estágio 3. As taxas de complicação, então, ao longo de 30 dias no paciente no estágio 2 é de 10% e no estágio 3 é de quase 30%. Então, um paciente que tem, por exemplo, taquicardia com aquela troponina e o VD aumentado, mesmo sem hipotensão, ele tem 30% de chance de ter alguma piora, de ter alguma complicação ao longo de 30 dias. Então, é uma taxa alta. E o PSI que eu só trouxe para a gente dar uma olhadinha, ele é um score mais criterioso, pela dificuldade até de avaliar ali na beira do leito, um pouco mais rápido, eles também fizeram o score de PSI simplificado. Por esse estudo, os dois eles têm uma relação muito semelhante de sensibilidade e de especificidade, então eles acabam comentando bastante do PSI simplificado, que a gente consegue ter essa avaliação mais rápida. E ele também vai classificar esse paciente para ser um paciente de alto risco de complicação ou baixo risco de complicação ao longo dos dias. Então, esse paciente que nós vamos comentar hoje é o paciente que está nessa área cinza. Esse aqui é o baixo risco, que a mortalidade é praticamente zero, né? Esse paciente, a partir do choque, é o paciente de alto risco, que a mortalidade vai aumentando. Mas este paciente aqui é o mais difícil de definir tratamento e condutas além do básico, que seria a anticoagulação. Aqui nesse gráfico, essa região que já começa uma curva ascendente é aquele paciente que, além da disfunção de VD, ele já começa a ter alteração de troponinas. Então, é um paciente que ele está mais crítico e que a chance realmente de descompensar ela já é mais alta. Então, ok. Qual vai ser, então, o que nós podemos fazer por esse paciente? Ele cita de ter uma equipe de resposta à embolia pulmonar. Seria uma equipe multidisciplinar, com pneumologista, com radiologista intervencionista, o próprio intensivista, para avaliar esse paciente, avaliar de forma clínica, bem profunda, laboratorial, fazer o acompanhamento hemodinâmico de internamento de UTI, para saber se esse paciente ele vai ter algum benefício de fazer alguma terapia, por exemplo, trombolítica. O inicial é mais básico, é aquele cuidado que a gente dá, então é fazer a anticoagulação plena com heparina, dar oxigênio. Se o paciente precisa de agentes inotrópicos ou vasopressores, ele passaria para alto risco, mas a gente tem essa avaliação. Avaliar a hidratação, sempre com muita cautela. Esse paciente ele já tem um VD então dilatado, a gente tem que deixar ele
com balanço hídrico neutro, nem deixar ele hipovolêmico, muito menos hipervolêmico. E a ventilação mecânica invasiva, ele comenta que realmente, se for necessário, não há o que fazer, mas se houver outras alternativas, como catéter de alto fluxo, até porque a gente colocar esse paciente em pressão positiva já com VD dilatado, que corre o risco de entrar em falência, não seria o ideal. E evitar agentes que possam reduzir mais ainda essa força cardíaca, por exemplo, o propofol. Essa tabela, esse gráfico é do artigo. Então, você tem ali um paciente hemodinamicamente estável, então ele já não é aquele paciente de alto risco. Você vai avaliar, então, o PEC dele ou o BOVO. Se ele for um risco intermediário alto, você vai precisar, então, fazer novas investigações, tanto de laboratorial, da parte de função diastólica, do VD. Então, ali com aquele score, você consegue entender se ele é um paciente com risco intermediário, alto ou baixo, por isso que a gente faz exames, ou se ele é baixo risco, vai fazer a anticoagulação sistêmica. E aí, então, dividindo através desses dois exames, um risco ou intermediário alto ou intermediário baixo. O paciente que tem um risco intermediário alto, aí você entra, então, na discussão com a equipe, se você tem um serviço amplo dessa forma para conseguir ter uma equipe pronta para esse manejo. E aí, então, considerar a terapia avançada, que seria, por exemplo, a trombólise. Ok, chegamos nesse ponto, a gente vai avaliar. Por que de entrar com alguma medida mais agressiva? Você vai tentar otimizar a precárdio, você vai tentar, a ideia é melhorar a função do ventrículo direito, então reduzir essa resistência vascular, às vezes isso imediatamente com uma retirada mecânica do êmbolo ou a própria trombólise você consegue melhorar. Reduzir a hipertensão pulmonar a longo prazo, esse paciente a longo prazo ele vai ter essas complicações, e reduzir então o TEP recorrente. É isso que eles tentam avaliar se vale a pena alguma medida mais avançada ou não para esse grupo de pacientes. O alto risco já está bem definido sobre a trombólise. O risco intermediário, então, não é bem definido. Então, pensando na trombólise sistêmica, ele cita 2 estudos que são levados um pouco mais em consideração. O MOPET de 2013, ele é um estudo que ele só teve um braço, só houve a intervenção. Como desfecho primário, ele avaliou a hipertensão pulmonar. Os pacientes que receberam a trombólise, eles tiveram uma redução na hipertensão pulmonar a longo prazo, mas não houve mudança de mortalidade e houve um aumento do risco de sangramento. Então, como ele é um estudo que não trouxe um benefício, principalmente na mortalidade, aumentou esse risco, ele não é muito usado na clínica. Já esse Patriot Trial de 2014, ele foi um duplo randomizado, duplo cego randomizado. Ele fez o uso do tenecteplase com anticoagulação plena e o outro grupo só anticoagulação plena. Desses 2 grupos, eles então fizeram a avaliação, é um N de mais de 1.000 pacientes, 1.005, 1.006, não me lembro qual dos dois, mas um grupo então maior. E aí então eles avaliaram primariamente a mortalidade e o risco de disfunção hemodinâmica. A mortalidade não houve diferença no grupo trombolizado, ali com tenecteplase ou não, mas o desfecho hemodinâmico foi menor, a piora hemodinâmica ela foi menor no grupo que foi trombolizado. Aqui então, que é essa tabelinha, né, da partezinha aqui do estudo, que a descompensação hemodinâmica ela foi significativa na diferença desses dois. Mas, novamente, como vale você trombolizar um paciente que não há diferença de mortalidade e há risco de sangramento? Porque houve sangramento nesses pacientes, sangramento, por exemplo, um AVC hemorrágico. Então, por isso que ainda é muito difícil essa decisão, porque não tem nada definido que realmente mostre que vai reduzir a mortalidade nesses pacientes desse grupo intermediário de alto risco. Tem o risco do sangramento e, além de tudo isso, a gente não consegue ter essa definição da redução de mortalidade.
Outras terapias que ele cita é, por exemplo, a trombólise dirigida por catéter. Então, ou é o catéter que vai entrar lá no trombo, principalmente se o trombo ele tem que ser um pouco mais central, ou ele vai triturar esse trombo e fazer um vácuo e retirar ele mecanicamente, ou inclusive fazer a trombólise local. Então, por exemplo, eles usam 1 grama por hora, demora 24 horas, tem alguns estudos que já mostram 6 horas de trombólise local, até 24 horas, ali 1 grama por hora. Isso mostrou uma redução, então, do trombo, uma melhora dessa resposta que a gente espera, e não houve tanto sangramento. Mas também ainda não existem estudos significativos que deem essa força, né, para fazer o uso dessa medida. Mas ela é muito bem válida para pacientes, por exemplo, que tem principalmente o mecânico, pacientes que não podem fazer, que não podem fazer a trombólise de alto risco. Então, essas terapias alternativas, elas são boas também para esses pacientes. A embolectomia cirúrgica, então, é o peito aberto, é uma cirurgia grande, mas ela está cada vez mais com técnicas melhores. Então, aquele paciente que também é contraindicado para fazer trombólise ou que não, às vezes, o próprio serviço não tem ali o catéter para fazer a trombólise local, essa forma ela está sendo aprimorada e a mortalidade vem diminuindo ao longo dos anos. Dispositivos de assistência ventricular e ECMO, ele cita, mas são 2 formas temporárias para você colocar o paciente para definir, então, qual vai ser o tratamento. Elas não são tratamentos, elas são pontos, então, para dar tempo realmente de fazer uma intervenção. Então, concluindo, esse manejo deste grupo de paciente ainda segue sem uma definição, são necessários novos estudos. Trombólise, então, de rotina, ela não deve ser indicada para esses TEPs submaciços, que seriam esse grupo intermediário, porque ainda o risco de sangramento talvez ele seja superior ao benefício. Tem as variáveis clínicas, biomarcadores, estudos de imagem que podem melhorar essa nossa decisão. O acompanhamento dentro de uma unidade de terapia intensiva, com avaliação mais contínua desse paciente, se vai haver pior ou não, também é algo que vai beneficiar. E ele comenta assim que talvez essa revisão demonstrou que a monitorização hemodinâmica individualizada ainda seja no momento o melhor tratamento. A gente não tem nada para intervir, mas demonstrou que avaliar esse paciente de forma mais contínua, esse paciente do risco intermediário, ainda é a melhor forma da gente tomar uma decisão. É isso. Muito bom. Última aula de quarta, gente. Última aula de quarta-feira? Alguém quer comentar alguma coisa? João? Você ainda tem mais bastante. Tá todo mundo querendo contar agora na sua. Querendo se livrar logo. Eu não sabia, porque senão ele tá formando lá. Acho que tem mais 2 anos de quarto. Você está só começando. Você ainda tem de ter. Tem as de terceira. Não, tem as de quarta da primeira parte, e depois as de quarta de segunda. Até vai longe ainda. Vai. Eu acho que a experiência que eu tive com o Bruno Wilson, mas basicamente no Covid, né, a maioria disparado. Esse paciente específico que a Amanda colocou ali, que são os intermediários. Realmente, como o artigo disse, como a Amanda explicou, observar, infelizmente não tem muito assim, o que fazer, é muito expectante ficar de olho. Mas eu acho que uma coisa que não foi muito tema, mas acho que vale a pena um comentário, assim, até para a discussão, é o paciente com risco intermediário, e muitas vezes a gente deixa passar por ter ventilação mecânica, e deixa um diagnóstico ali, um embolismo passado em ventilação mecânica. Muitas vezes a gente não tem muita ferramenta para fazer o diagnóstico. E uma coisa que
E às vezes é um doente, te interrompendo, é um doente que às vezes tem lesão pulmonar grave, tem hipóxia Está com TEB, né? alveolar, tem vasoconstrição, e aí tem hipertensão pulmonar, está em ventilação mecânica por altas pressões, acaba tendo disfunção do ventrículo direito, não necessariamente por tromboembolia do pulmão. Esse é um doente muito difícil de fazer o diagnóstico. Aí vale a pena fazer sempre o Doppler de membros inferiores com eco e eventualmente apostar numa angiotomografia para poder ajudar a fazer o diagnóstico, porque só mesmo a ecografia de beira direito não é suficiente, foi muito bem lembrado. E um ponto que eu acho bem interessante, até para os alunos assim, que estão começando, ele é sempre ficar com a gasometria, né? Às vezes a gente menospreza, às vezes alterações súbitas, e põe, deve ter mexido à noite, alguma coisa, e tem o fluxo do balanço anotado, né? O parâmetro, né? O volume mútuo que você estava fazendo, a frequência, o volume corrente, porque se você tem um paciente que está em ventilação mecânica, mas você saiba que tem um risco, ou que você não saiba, ele tem uma retenção súbita de CO2, sem mudar o ventilador, tem que ligar um alerta assim, e você ir atrás, né? Porque a retenção de O2 é shunt, né? Shunt faz shunt. Então vale a pena tomar esse cuidado, sabe? Que menospreza o CO2 que aumenta ali, e você está pegando um TEP que está ali formando ali, não adianta. Depois, como já fez corpo pulmonar, né? Já fez a disfunção, tá, putz, vamos levar para o angiotomo, nem aguenta mais levar para o angiotomo, por exemplo. Então, só... Por isso que é muita coisa na PSAT. A gente fica mais a pé ainda, por falta de informações de boa qualidade, né, nesse tromboembolismo de pulmão que acontece nos doentes que já estão hospitalizados, nos doentes críticos que estão em ventilação mecânica. Como ela mostrou, o PEIT é o único estudo randomizado de bom tamanho que a gente tem, são 1.000 doentes, mas são doentes que internam com suspeita de tromboembolismo de pulmão, que faz uma avaliação, tem disfunção do ventrículo direito e não tem choque, não tem pressão sistólica abaixo do que no outro. Então não é maciço, é um submaciço ou de risco intermediário, como gosta de falar europeu. Né? Como gosta de falar europeu. Então, para esses doentes, a terapia trombolítica não foi efetiva em diminuir a mortalidade, mas vejam que a mortalidade em 1.000 doentes, foram 15 doentes só que morreram, ou seja, 1,5% dos doentes. É um doente com mortalidade muito baixa, ou seja, o desfecho principal, o desfecho primário, que era a mortalidade, ele aconteceu só em 1,5%. Houve uma diminuição de 9 a 6 pacientes, ou seja, 3. Uma diminuição de 50% na mortalidade. 33% na mortalidade, de 9 a 6. Que é um tamanho de desfecho grande, mas provavelmente por acaso, um número pequeno. Se essa mesma diferença acontecesse num doente crítico como os nossos, de um modo geral, mesmo sem hipotensão, tem uma mortalidade de 30% a 40%, uma redução de 33% na mortalidade seria altamente, estatisticamente significativa e valeria a pena correr. A gente não sabe se isso acontece, até porque esse doente morre de diversas outras coisas que não só tromboembolismo. Agora, certamente, os nossos doentes teriam mais riscos de sangramento do que esses doentes que internam sem outras comorbidades e que foram incluídos nos estudos clínicos. Os estudos, quando eles incluem esses pacientes, têm critérios de exclusões muito severos. Então, aqueles doentes que têm história de AVC, que têm história de hemorragia digestiva prévia, que têm alguma alteração na coagulação, esses doentes são retirados. Na nossa prática clínica no mundo real, esses doentes são os doentes que a gente tem que decidir na verdade. Vou fazer trombolêmica ou não vou fazer trombolêmica? Né? São doentes que têm histórias de comorbidades frequentemente, têm alterações da coagulação e às vezes estão até sangrando concomitantemente, tem IgG baixo, tem gastrite erosiva por estresse, tem uma série de circunstâncias. Então, é difícil você fazer uma
uma transposição direta disso que acontece nos doentes que estão internando para os nossos doentes. Acho que foi bem lembrado. É mais complicado ainda. Se ela já tinha dito que a gente não tem hoje uma grande evidência de que esses doentes a gente tem que fazer uma avaliação doente a doente para poder avaliar se ele deve fazer, se ele tem um risco maior, tem um índice ali com 2, 3 pontos, tá? Tem hipoxemia, tem muita taquicardia, tem um pouco de hipotensão, mas não o suficiente para dizer que ele é um TEP maciço. Enfim, ele está numa posição mais próxima de mais alto risco, a gente não sabe. Com certeza, se a terapia trombolítica deve ser feita, mas provavelmente a gente faria se o risco de hemorragia for baixo. No doente crítico, provavelmente nós estamos muito a pé. E assim, preconceituosamente, novamente, eu não faria trombolítico para um doente com tromboembolia. Ponto. Nem no maciço. Mas isso já é uma outra discussão. Estamos falando no intermediário. A diferença para o maciço ela é marginal também. E esses doentes muito selecionados. Né? Quando você faz trombolítico, faz uma tenecteplase, faz uma alteplase, um RTPA para um doente que tem uma trombose, por exemplo, uma artéria cerebral média, a chance de você reperfundir essa artéria cerebral média é de 40% a 50%. De voltar a fluxo. E é um trombozinho desse tamanho. A artéria cerebral média, embora seja a maior das artérias intracerebrais, ela é pequenininha. Você, para poder ter um time, ter um retorno de fluxo normal, depois de uma DA que oclui, é de 30%. Tem um time 2, um time 3, tem um fluxo intermediário, chega a 40%, 50%. Desse tamanho, uma descendente anterior, embora seja maior. Se você tiver um tromboembolismo de pulmão, compromete 40%, 50% da área pulmonar, é um trombo, é um cavalo do trombo. Imaginar que o nosso trombolítico vai fazer lise desse trombo é meio... Eu sou da época da streptokinase, quando eu fazia medicina de beira de leito, né? E todos os doentes morreram por streptokinase, todos. Chegou numa hora assim que eu já disse para você, do mesmo jeito que eu digo para você, nunca faço solução salina hipertônica para quem tem hiponatremia. Falei isso quantas vezes? Porque os doentes vão fazer mielinólise contínua e não precisa fazer, porque pode ser devagar. Quantos doentes com hiponatremia aguda, piso compulsiva, vocês viram na vida? 1, 2... Não vai ter, é só ter calma que normaliza a hiponatremia. Né? Aqui é preciso ter um pouquinho de calma, estabiliza o doente, faz o anticoagulante, não tem ação no trombo, faz a prevenção, um pouquinho de calma. Mas enfim, se for maciço tem indicação. A grande mensagem aqui é que se não for maciço, a única evidência que a gente tem é o peito. É uma evidência pequena, que é de diminuição de descompensação hemodinárica. Eu não sei exatamente como é que foi medido, mas tenho a impressão que deve ter sido, colocou droga vasoativa ou não. Não alterou, pelo menos estatisticamente significativa, naquele nível de mortalidade. O doente com maior mortalidade, talvez possa fazer efeito, mas esses doentes caracteristicamente também têm mais risco de sangue. Enfim, eu não tenho resposta para isso. Né? Só não acho que, assim, a gente deva fazer muito esforço, do tipo, assim, 3 horas da manhã, eu preciso de um RTPA, é isso que vai salvar a vida do doente. Não é. Cuidado do doente ainda é mais importante. E nesse doente, nesse grau de tromboembolismo de pulmão, heparina, baixo peso molecular, sem muita invenção.
quero ouvir vocês. Temos um tempinho. 2 minutos. Alguém tem alguma ideia diferente? Mas aqui não é o né? Tá bem? Tá bem? A gente tem uma doente lá, doutor. Um paciente de 69 anos com TEP maciço lateral. Aham. Ela chegou para nós chocada, horrível, assim, péssima, pré-morte, sabe? E a gente colocou ela em pressão positiva de cara, assim, já. Antes deu tempo de fazer um eco transtorácico para ver como que ela era, né? Ela tinha um eco de uns 2, 3 dias atrás, antes de instabilizar. E a gente pôde comparar e ver, assim, aquela evolução, tanto que aquele slide da Amanda, nossa, é fascinante daquele vórtice, assim, que faz da disfunção de BD. E aquilo... Da disfunção. Da disfunção de BD, como se perpetua, né? É. E foi aquilo. Ela tinha uma função histórica do ventrículo esquerdo de canto e foi se deteriorando, e todo dia a gente ia beirando o leito e fazia avaliação de novo e só piorava. Na verdade é assim, viu? Bom, para fazer, vocês não veem, né? O dente piora, daqui a pouco você faz um pouquinho, vamos fazer um pouco do arroz ativo, ele tem um voozinho de galinha. Aí ele piora outra vez, mais um voozinho de galinha. Fica 2, 3 horas, e daqui a pouco ele piora outra vez. E aí? Mas enfim, ali o mecanismo fisiopatológico ele vai se acumulando. E aí você trata um pouquinho, daí melhora um pouquinho. Aí piora outra vez. E foi exatamente isso mesmo. Ela melhorou bastante, no primeiro dia, mas a gente trombolizou ela. Ela tinha tanto marcadores aumentados, elevados, ela tinha disfunção de BD pelo eco, ela tinha tudo, né? Uma paciente de alto risco, maciço mesmo. Foi trombolizada, colocada na pressão, mirinone, todos os dias a gente avaliando ela. E melhorou bastante, daí piorou no fim de semana. Daí melhorou, piorou de novo no começo da semana. E agora ela melhorou de vez. Agora ela tá acordada, sem sedação, fora da cama, fora do leito. Legal. Fizeram um angiotomo? Fizeram e daí? Antes de entrar na UTI. A gente não fez nenhum controle depois do trombólise. Não tiramos da UTI depois. Porque tem mais chance de responder se forem múltiplos. Menos chance de responder se for a cavalo. Era um trombo proximal grande, né, em cavaleira, assim, mas tanto da artéria pulmonar direita e esquerda, pegava todos os ramos da artéria pulmonar esquerda. Qualidade alta. Grande. Só assim, Depois. é um pouco mais rápido. Tô chocada. Depois vai falar das outras. Fala. Esse tempo não trouxe. Não, eu falei pra Carol que os pacientes estão lá, daí vai levantar, vai pro quarto, bater a cabeça. Passou o efeito já. É isso. Eu tinha que pegar os 5 meses. Vamos fazer um caso clínico semana que vem? Vamos? Quem que vai escolher? Vamos? Ok, mas tem que ser um caso clínico perfeito. O que é um caso clínico perfeito? Caso clínico perfeito é um caso clínico que tem história. História corrigida. Me venha com aquela historinha assim, no primeiro dia contou isso aqui, depois no 10º dia, quando você vai ver, alguém consertou a história do primeiro dia. Mas a gente teve que ouvir a história errada inteira. Não, a história clínica já é editada. Se veio uma informação que consertou a história clínica ela é consertada. A história clínica do doente é uma só. Né? Se você tem uma informação nova a partir do 3º dia, você nunca mais conta a informação errada do primeiro dia, porque senão todo mundo tem que ficar ouvindo outra vez. E aí no 3º dia, daí veio a família, ele contou que não era mais assim. Não, você não consertou a história. Ok? História clínica coerente, com os dados positivos, dados negativos que sejam importantes de serem relatados.
A parte para todo mundo. Sofra todos os dias. Todos os dias tem que ter sofra, tem que ter evolução clínica. Antes de fazer cada intervenção, faz o diagnóstico clínico, diz qual foi a intervenção. Nos dias subsequentes, monitora a resposta clínica de cada uma das intervenções. Como é que está o sofro, como é que está a pressão, subiu ou não subiu, controlou a pressão, PCR caiu, PaO2 e FiO2 todos os dias. Como é que foi cada intervenção? Se ele fez hipoxemia, o que foi feito no ventilador, o que foi que aconteceu com o doente. Faz os exames clínicos, tira a foto do exame, depois faz uma revisão do caso clínico para você. Ok? Vai ficar legal, não vai? A gente vai apresentando devagarinho, vai todo mundo poder fazer um exercício. E a gente vai simular como se estivesse na beira do leito. Porque se eu fosse coordenador na beira do leito, ninguém passa exame. Para mim, história clínica, pode perguntar no meu passado como é que eu era na emergência, nunca se passou um doente que sem sofra no dia anterior, mas não acontecia isso. Concorda? Aí a gente vai fazer um troço legal. Eu não posso saber o que é o coisa. Eu também vou ser testado. Todos os arquivos serão testados. Testados não, mas é um exercício de diagnóstico, um exercício de raciocínio clínico, um exercício de atendimento do beira do leito. Querem fazer um assim? Quem queria? Nem? Eu queria. Não, eu vou fazer um sorteio de quem é que vai fazer a apresentação. Ok? Então, pera lá. Vou colocar aqui, embaralho os nomes, blá, blá, blá. Glória. Não sei, foi a outra. Alguém? Foi um sorteio absolutamente ao acaso. Não aceito o sorteio. Teve falcatrua. Tá bom? Tem uma semana para poder apresentar o caso. A semana que vem. Eu não tive chance. Tá bom? Tá bom, né? Se ficar horrível, eu não tenho culpa. Foi o caso, não embaralhei. Não foi nem. Foi justíssimo. Tirei até da ordem alfabética. Caso apresentável, meu Deus do céu. Faz isso aí. Não, eu nem tem diagnóstico ainda. Eu vou desenvolver para a minha Não precisa ser de agora, pode ser de anterior, etc. E tal, mas tem que fazer sentido. Você pode ser até uma dúvida diagnóstica, mas assim, bem feitinho, tá bom? Pode ser, a revisão pode ser a próxima pessoa que estava na lista do ativo, para agora não ter que fazer o caso e a revisão? Você define isso. A gente só viu aqui que na aula que vem vai ter o caso clínico, que vai ser agora, porque foi sorteio. Sacanagem. Obrigada, Serasa. Obrigada, destino, acaso. Viu como eu faço todas as suas vontades? Boa! Obrigado, turma.